Olá, no vídeo de hoje nós temos aqui 30 perguntas sobre vagens e sementes que o Luciano vai responder para vocês. Vai ter assunto de polinização, cruzamento e até mesmo quais são as qualidades, as características de uma boa semente. E também assuntos tabus, como será que é possível identificar a cor da flor pela semente? E perguntas meio tabus, como é possível garantir a cor da flor ali na hora que você vende uma semente? Na hora que você está comprando? Será que é? Então fica até o final do vídeo que tem muita coisa legal. Então vamos lá. Você quer falar alguma coisa? Então, antes de começar, eu sou o Luciano Lajovic, aqui do canal Rosa do Deserto Goiás. E essa é a Cris. que me acompanha e me ajuda aqui no cultivo, aqui com as flores, com a parte digital também, para a gente conseguir manter aqui esse canal todo organizadinho e dar bastante trabalho, mas é sempre um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com você. Vamos lá começar, são 33 perguntas, é isso mesmo? 33. Então, só iniciando aqui essa questão das dúvidas sobre vagens, deixa eu pegar um aqui para mostrar, sobre vagens e as sementes. Eu fiz um vídeo ano passado com um pouco mais de 20 perguntas que eu havia recebido justamente sobre essa questão de vagens e sementes. São as mais diversas perguntas, tem até alguns detalhes sobre polinização. E eu achava que tinha respondido tudo que poderia surgir de dúvida. E no próprio vídeo, lá onde eu coloco tudo sobre vagens e sementes, ainda surgiram mais dúvidas. Então aí ao longo de mais ou menos um ano, eu fui organizando junto com a Cris e coletando mais dúvidas, dúvidas de alunos, dúvidas de lives que eu fazia. Então a gente conseguiu selecionar ainda mais perguntas e dessa vez eu realmente acho que deve ser um guia definitivo sobre esse assunto. Então, se você quer aprender realmente tudo que as pessoas perguntam aqui para mim, tudo que está relacionado a esse universo de vagem, de semente, polinização, que cor que a gente pode esperar, você vai descobrir agora com a gente. Vamos lá para a primeira? Qual que é a primeira questão? Primeira pergunta. Como eu vejo se a polinização da rosa do deserto deu certo? Então, olha só, a gente vai ter aqui algumas perguntas que são realmente de iniciantes, aquelas dúvidas de quem está começando, e também vão ter perguntas avançadas aqui, tá? Tem umas perguntas de um nível bem complexo aqui, vai ser complicado, vai ser difícil até de responder, mas eu garanto que eu vou responder aqui. Então, essa inicial sobre como é que a gente faz para saber se a polinização deu certo. Depois você aprendeu lá, tirar o pólen, colocar no lugar certo, vem aquela expectativa, né? Será que deu certo? Quanto tempo que espera? O primeiro sinal é que aquela base da flor, ela não secou, ela não caiu, ela ficou ali paradinha. A flor pode ter caído, alguma coisa assim, mas aquela base ficou lá. E às vezes você espera uma semana, mas ainda não é o suficiente. O ideal é que você espere pelo menos 15 dias para começar a ficar animado. Quando você olha ali, lá no centro, no miolinho daquele cálice que sobrou, e você começa a ver entumecendo 2 ou 3 bolinhas, que são os ovários, elas começam a inchar e a realmente crescer, aí você já pode ter certeza que a polinização deu certo, mas outras coisas ainda podem acontecer. Vamos ver o que mais a gente tem de pergunta aqui. Pergunta número 2. Depois de polinizar, é normal cair a flor? Então, já comentei aqui que pode cair a flor, né? Mas será que é normal? Bom, o principal objetivo da flor é atrair o polinizador, não é atrair você que gosta de flor, não é atrair as pessoas. Então a flor tem ali a sua função, atrai ali um bichinho, um inseto, às vezes um beija-flor, justamente para acontecer esse processo de polinização, esse processo de fecundação. E logo que isso acontece, a flor perde a função dela. E o mais normal é que a planta ela não vai querer, ali usando a inteligência da natureza, continuar gastando energia com aquela flor que já teve a sua função executada. A flor ela pode cair no mesmo dia, no dia seguinte, no máximo uns 3 dias depois ela acaba caindo. Isso vai depender do quanto ela está nova, o quanto ela está velha, mas o normal é ela cair o quanto antes para a planta não continuar gastando energia ali com aquela flor. Número 3. Com quantos dias eu vejo a vagem se formar? Então, ali no início, com 15 dias, você já teve uma certeza melhor, uma certeza maior se a polinização funcionou. E a partir desse momento a vagem vai começar a crescer, você vai ver formando ali
essas pontinhas aqui. Algumas pessoas falam que são 2 chifrinhos, né? Aí eventualmente surgem 3, 4. E, bom, com 15 dias você vai ver crescendo. Com 30 dias elas já vão estar bem grandinhas. Algumas plantas são muito rápidas. Com 30 dias temos que estão com praticamente 10 centímetros. Mas ainda vai levar mais um tempo. Elas vão crescer durante bastante tempo até chegar lá no final, lá na maturação, para elas saírem maduras. Falando em maturação, pergunta número 4. Quanto tempo leva para a vagem amadurecer e estar pronto para ser colhida? Essa dúvida sobre amadurecimento das vagens, né, que é bastante comum. Inclusive, eu e a Cris, a gente teve uma surpresa aqui esse ano. O normal é que a gente vê algumas pessoas falando, aconteceu aqui com a gente também, é que a vagem fique madura em torno de 3 a 4 meses. Mas esse ano a gente colheu algumas vagens, a gente coloca aquelas etiquetinhas para saber qual é o cruzamento, quando foi feito. E esse ano a gente colheu algumas vagens com 5 meses, ou seja, ela levou esse tempo todo para realmente amadurecer. E essa já é uma das formas que a gente pode usar até mesmo para selecionar as matrizes, mas pode variar de época do ano, pode variar de região para região. Então são vários os fatores que levam a essa vagem levar 3, 4 ou 5 meses para amadurecer. Ok, e passou esse tempo de 3 a 4 meses, amadureceu, e como é que eu sei que ela está madura, está pronta para ser colhida? Vamos lá. É até uma dúvida que as pessoas estão ali no início, ficam até com medo, né? Perguntam se a vagem rachou, se já pode colher, porque esse é o sinal. Quando a vagem ela racha, essa é a principal informação que a gente tem de que ela está pronta. Pode acontecer um problema ou outro. Vocês podem ver que as perguntas estão mais ou menos cronológicas aqui. Realmente é assim que vão chegando as dúvidas das pessoas, né? Se poliniza, se funciona, quando tempo que leva para amadurecer, quando que está maduro. Então rachou, está maduro. Acho que ao longo aqui das perguntas vou dar mais detalhes sobre essa questão de estar rachado ou não, mas vamos descobrir aqui. Se a vagem rachou de um lado, aqui, né? Dos dois lados. Se ela rachou só de um lado, eu tenho que colher os dois lados ou só vou colher o lado que rachou? Então, vamos lá. Uma confusão comum que eu vejo acontecendo é as pessoas tentando entender o que é uma vagem. Então vamos começar por aí. Uma lateral dessa daqui é uma vagem. Então aqui eu tenho um par de vagens. É comum ela rachar de um lado só primeiro. Ela racha aqui e você fica naquela dúvida. Tá com a mesma idade, teoricamente está tudo maduro já. Mas já aconteceu uma vez eu colher, um lado rachou, e eu falava, vou colher o outro lado também, colhi o outro lado. E aí eu forcei um pouco, torci um pouquinho, abri, e as sementes estavam um tanto brancas do lado de dentro, estavam ali com aquela casquinha muito lisa. E aí, quando isso acontece, pode ser que você consiga germinar a semente ali na mesma hora e pode ser que você perca a semente. Geralmente, quando ela está nessa situação, você abre, a semente está muito branquinha, não dá para armazenar, não dá para guardar as sementes, porque ela não tem aquela camada protetora, ela não está completamente pronta. Eu prefiro esperar rachar dos dois lados para poder colher. Pode acontecer, eventualmente, passar muito tempo depois, isso não é regra, não é o mais frequente, mas já aconteceu uma vez ou outra de passar mais um mês e ela continuar lá, e aí vai mudando a cor, vai ficando amarela, e aí você tem que tirar mesmo, porque aí a gente tem certeza que passou muito do tempo. Mas o normal é eu esperar rachar dos dois lados para poder colher. Então vamos lá. Eu dei muito detalhe sobre essa parte de se ela rachou, se ela está madura. Vamos ver se a Cris entendeu. Você entendeu? Ficou confuso aí? Ficou muito detalhe? Eu entendi. Então, se rachou de um lado, eu colho o lado que rachou, e o outro, se não rachou, eu deixo ele lá esperando até ele rachar e eu colho ele depois. Perfeito, é melhor. Você colhe o lado que rachou, espera o outro rachar também. E aí é certeza que ele está madurinho. Então, tá bom. E como é que eu cuido de uma rosa do deserto que está com vagem? A gente pode melhorar um pouco a adubação mais própria. E eu até me lembro que eu achei super engraçadinho a primeira vez que me perguntaram isso, que me perguntaram como é que a gente faz para cuidar de uma rosa do deserto que está grávida, uma rosa do deserto que vai ser mamãe. E o que acontece é que a gente pode mudar um pouco a adubação.
Lembrando sempre que tem que ter aí todos os macronutrientes e os micronutrientes, mas na fase que a vagem começa a crescer, a gente pode aumentar um pouco a quantidade de potássio. Ou então você muda para um adubo que já tem aí uma concentração um pouco maior de potássio, como por exemplo o Forte Frutas, Forte Coqueiro, ou continua utilizando o mesmo adubo que você estava utilizando e acrescenta um pouco mais de potássio através de várias outras fontes que existem de potássio, cloreto de potássio, sulfato de potássio e vários outros. Porque o potássio é um dos elementos, um dos nutrientes que ajudam a planta a produzir mais energia, está bastante relacionado com essa parte de energia, de acúmulo e produção de amido e outras substâncias que vão ajudar as sementes a ficarem gordinhas também. Beleza. Pode deixar no sol, no mesmo lugar que ela estava, né? Que surpresa, né? Essa pergunta tá aí? Essa pergunta tá aí, por acaso? É a vingança do vídeo anterior. Aí não vai ser 33, vai ser mais de 33 perguntas. Então vamos lá. Não muda a planta de lugar, tá? Se a planta está acostumada ao sol, deixa ela no sol. O sol é ótimo para ajudar a vagem a crescer, a planta a crescer também. Se a planta está na meia sombra, e você tirar e levar para o sol, ela vai sofrer um choque, ela vai assustar, vai amarelar a folha, vai ficar feia, talvez até atrapalhe um pouquinho a vagem. Então, não muda ela de lugar, ela está com vagem, deixa ela ali desenvolvendo normalmente. Você acha que essa pergunta não está aí, né? Agora vão ser 34 perguntas aqui. Tá, aí ela tá no mesmo lugarzinho, eu tô regando as minhas plantas e eu posso jogar água por cima da vagem? Molhar as folhas, molhar tudo? Que número de pergunta que a gente já está aí? A gente está na pergunta número 11. Número 11? Tá. Você vê que a lista é extensa, eu não lembro de todas as perguntas, não. Então, vamos molhar normalmente, dando preferência por molhar aqui só o substrato, porque quando a gente joga água por cima da rosa do deserto, principalmente se tem flor ou se tem vagem, pode ser uma forma da gente ajudar os fungos a atacarem aqui as suas vagens, por exemplo, começarem a formar manchas, formar uma ponta preta, alguns problemas podem surgir. Então, quando a gente evita de jogar água por cima, melhora de uma forma geral até a durabilidade das flores e também a saúde aqui da vagem. O melhor é não jogar água por cima, joga só no substrato mesmo. Falando aí em problema, se a minha vagem começou a parecer que está queimando a ponta, a apodrecer, o que eu faço? O que é? O que pode ser que está acontecendo com ela? Aí a gente entra naquela parte de proteção das plantas, né? Proteção da rosa do deserto, controle de pragas e doenças. Nesse caso, é bastante comum, tá? Muita gente tem esse problema da pontinha começar a secar, a ficar pretinha e às vezes é até pior. Essa ponta preta ela vai crescendo e pega a vagem inteira e você perde as vagens. Bom, são duas situações diferentes, tá? Mas vamos só para essa parte da pontinha aqui, que ela é bem mais simples de resolver. Se a rosa do deserto estiver numa bancada como essa aqui, ela estiver mais alta, você já tem mais segurança. Não está jogando a água por cima? Melhor ainda. Está bem nutrida? Ótimo. Então são vários detalhes que você precisa ter para proteger e ter um bom desenvolvimento. Mas caso você esteja com todo esse cultivo funcionando direitinho, está tudo perfeito, e mesmo assim isso está acontecendo, então você vai ter que usar aí um fungicida sistêmico, amplo, um produto químico mesmo que vai proteger essa vagem aí, de você perder essa vagem. Tem algumas outras opções de controle biológico, mas aí essa explicação vai ficar bem mais complexa, porque é praticamente uma aula sobre controle, né? Controle de doenças. Mas esses detalhes que eu te passei já são suficientes para já melhorar bastante esse tipo de problema. O que mais tem aí para a gente responder? Se a vagem rachar e eu não vi a tempo e acabou molhando as sementes, o que eu faço? Eu colho, eu posso guardar essa semente, eu já tenho que germinar? O que eu tenho que fazer? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Se por acaso a vagem racha e você não viu, jogou água por cima. Bom, antes de responder essa pergunta,
Se você gosta desse tema sobre rosa do deserto, está precisando aprender sobre vagem, sobre semente, já aproveita, curte esse vídeo, compartilha com os grupos que você tem, observa se você está inscrito aqui nesse canal para continuar recebendo essas informações e vamos lá para essa resposta então. Ó, já deu tempo de você curtir e observar tudo isso aí. O ideal, tá? Se por acaso a sua semente molhou, observa aí como é que está a época do ano. Se a época do ano estiver muito úmida, na época da chuva, pode ser que a semente já vai começar a soltar a raiz, a germinar, e aí não tem jeito, você vai ter que plantar aquela semente imediatamente. Mas se o tempo está mais quente, se está mais tranquilo, se está mais seco, ou seja, depende da época do ano que vai acontecer com a sua semente. Você pode secar, coloca ali no papel para ela secar bastante e vai guardar dentro de um saquinho de papel também. Então tem esses detalhes, você precisa observar se não está saindo nenhuma pontinha ali e a semente começou a germinar. Se isso aconteceu, não dá para guardar, você vai perder a semente se você tentar armazenar ela. Então já vai ter que plantar imediatamente. Mas se a água foi de leve ali, a época do ano está seca e você já conhece um pouco aí a parte de germinação, dá para sentir ali o que vai acontecer com a semente. Algumas vezes ela fica até mais gordinha, ela dá uma inchada, ela racha aquela casquinha. Então você vai ter que ter essa sensibilidade para entender o que é que vai acontecer numa situação como essa. Já aconteceu de eu precisar plantar imediatamente, a raiz já começou a sair e já teve vezes que eu consegui guardar. Podem acontecer as duas coisas, se é uma situação complicada mesmo. Além desse acidente, né, de rachar e você molhar, tem aquele outro acidente que racha e você não vê e a semente sai voando, né? E como é que faz para prevenir isso? Para prevenir, né? Para a semente não voar. Tem algumas formas, alguns métodos que a gente pode utilizar para prevenir. Só precisa tomar cuidado com alguns detalhes, porque se a vagem ainda está crescendo bastante, você não pode prender ela, não pode amarrar nada aqui, que você vai atrapalhar o desenvolvimento da vagem e pode até mesmo dificultar a vagem a rachar lá no final. Então você pode utilizar um araminho de pão, alguma coisa desse tipo, e enrolar em volta da vagem como se fosse uma mola. Enrolando dessa forma, você consegue impedir que a vagem abra completamente, que as sementes fujam. Além disso, tem uma telinha, aquela telinha que é usada para proteção dos botões de rosa, aquela roseira de espinho convencional, pode ser utilizado para cobrir, para proteger a vagem. E na ausência de qualquer uma dessas coisas, é possível também passar uma linha, um barbante em volta, mas essa é mais complicado, tá? Tem que tomar cuidado para não ficar muito apertado e você impedir a vagem de abrir, isso vai ser ruim. E nunca passar um arame em volta e torcer, porque esse processo de torcer, você também pode estar estrangulando a vagem. Então tem várias opções boas e opções ruins. Aprende as boas aí que vai ser sucesso para você. Qual questão que a gente está agora? Para onde é que a gente está indo? E com relação a isso, é legal então usar aquela etiquetinha, né? Porque aí você vai ter, você vai saber a data certinha que ela vai estar completando ali perto dos 3 meses. E aí você deixa para colocar essa barbante ou um araminho perto dessa data. Aí não corre o risco dela estar na fase de crescimento e você acabar estrangulando a vagem. É tranquilo. A partir do momento que você já conhece um pouco mais, conhece as suas plantas, já vai bater o olho ali na sua coleção, vai ver as vagens e já vai conseguir identificar visualmente aquelas que já estão praticamente no tamanho final. E a etiqueta vai te ajudar a ter justamente essa noção que a Cris falou aí, de saber se a vagem já tem 3 meses, se já está próximo do período de colher, e aí é o momento ideal de colocar a proteção. Eu acabei aquela hora falando o número errado, né? Por isso que você estranhou. Agora que a gente chegou na pergunta de número 12. Eu falei 11 que lá. Acontece. Então vamos lá, a gente vai para a pergunta número 13 agora. Tá certo. Tem idade certa para polinizar uma rosa do deserto? Essa é uma outra dúvida que quem está bem no início tem bastante também, porque geralmente a gente começa com semente, né? Então a gente tem aquela mudinha ali num copinho de café ou num copinho de 150 ml, normal. E algumas vezes acontece dela florescer bastante jovem, com 5 meses, 6 meses, não é o comum, mas pode acontecer e a pessoa ali naquela ansiedade, nossa, agora eu quero semente, né? Tá florescendo. E fica naquela dúvida se pode.
eu já falo que pode sim, não tem problema nenhum. A partir do momento que deu a primeira flor, você já pode polinizar. Se você já aprendeu esse processo, se já está craque, não tem nenhum problema. A questão, o detalhe importante é que no momento que a planta está produzindo a vagem, ela vai direcionar a maior parte da energia para produzir essas sementes. Então ela vai reduzir muito o crescimento, ela vai ficar mais lenta, simplesmente por isso. Ela está dedicando mais energia para a formação das sementes, que é, na natureza, a parte mais importante, né? E a parte de reproduzir para todos os organismos. E isso vai acontecer. Então você tem que tomar uma decisão. Você quer que a sua planta cresça rápido ou você está querendo semente? São duas decisões tranquilas aí de fazer. E é assim que você vai decidir se já pode, se você já vai fazer a primeira polinização da primeira flor, se vai valer a pena para você. Mas pode sim, não tem problema. E um detalhe importante para prestar atenção não é nem a idade da planta, né? Mas o tamanho. Se você pegar ali, ela vai redirecionar a energia para a produção da vagem. Se a planta for muito pequena, ela pode acabar murchando e ela vai ficar meio debilitada, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma pequenininha aqui. Ó, ela já tá com flor. Ela tá florida pequenininha. Pequenininha. Mas eu não sei se seria uma boa ideia fazer uma vagem. Imagina sair uma vagem grandona aqui, coitada. Ah, tá com bastante folha, tá com, olha só, tá até com bastante botão. Tem mais dois, três botões ali, duas flores abertas grandes. Ela tá forte. E tá durinha também, né? Tá com bastante raiz. Olha só, eu já vi planta com vagem até menor do que essa. Tá? Eu vi umas plantinhas assim, desse tamanhozinho, com 4, 5 meses. Mas a pessoa que fez é um agrônomo que eu conheço. Ele tinha certeza que a adubação estava ótima, o cultivo estava perfeito, as raízes estavam super bem desenvolvidas, apesar da planta ser novinha, ser pequena, então ele sabia que a planta ia aguentar. Mas isso que a Cris falou pode acontecer, sim, a planta está pequena, está fraca, está com pouca raiz, ela pode murchar, ela pode sentir e sofrer esse processo. Raramente acontece, mas é possível até mesmo uma planta morrer por causa de uma vagem aí que está sugando a energia inteira da planta. Pergunta número 14. Cochonilha na vagem. O que fazer? Cochonilha na vagem, né? Cochonilha não é problema só na vagem, né? Cochonilha pode ser problema na folha, na raiz. Cochonilha acho que é um dos bichinhos mais chatos que tem. Tem um ácaro também, né? Mas cochonilha às vezes a gente não vê quando ela está na raiz. E às vezes na vagem a gente também não vê, porque ela gosta de ficar por baixo, ela fica bem escondidinha aqui. E às vezes você muda a planta de posição, dá uma olhada, aí você vê, olha só, a danadinha escondida aqui. Se você tem pouca planta, tem poucas vagens, você pode tirar só com o dedo mesmo, passou o dedo ali, você tirou e acabou o problema. Pode usar um paninho, alguma coisa assim. Se você já tiver aí umas 10, 20 vagens, provavelmente você vai ter que utilizar algum tratamento caseiro, simples também, água com detergente, ajuda a resolver bastante a parte de cochonilha. Agora, se você já está com 50 plantas, já está com 100 plantas, aí não vai ser tão possível assim você resolver de uma forma caseira, com o dedo ou limpando, né? Vai ser necessário aí um defensivo químico. E aí tem vários outros produtos no mercado que podem te ajudar a resolver isso daí. Um dos principais, mais efetivos para resolver cochonilha é o fipronil, que é um princípio ativo que tem em várias marcas comerciais. Ok, pergunta de número 15. Por que a minha vagem do deserto? Aí fazendo vídeo comigo dá um monte de coisa lá no final, de erros de gravação. Tá, ok. Pergunta número 15. Por que minha vagem nasceu torta e enrolada? Talvez você já tenha visto, talvez não. Pode acontecer, além dela nascer tortinha, enrolada, ainda podem aparecer uns carocinhos. Ela fica toda encaroçada ou meio deformada. Ou às vezes fica... É uns carocinhos, forma mesmo. Ela forma umas pontinhas. Eu nunca vi essa palavra. Tá bom. Ai, mas pra você ver, né? Tá sempre perto de mim aqui e eu ainda falo palavra nova pra ela. Mas vamos lá. Pode acontecer algumas deformações na vagem. Isso pode estar relacionado à presença de ácaro. É muito comum, o ácaro causa vários problemas.
Não só isso, de vez em quando você observa a mudança de cor, a vagem pode aparecer, pode demonstrar um esbranquiçamento aqui, ela pode ficar esbranquiçada. Achei de termo novo hoje pra você aqui, né? Tá bom. Acho que eu tive uma crise de riso, foi mal. Continua. Então vamos lá. Eu até me perco aqui desse jeito. Bom, geralmente é alguma praga que está atacando a sua rosa deserta. O mais comum é o ácaro. O ácaro está sugando aí a energia da sua planta, está deixando alguma toxina e acaba fazendo a vagem crescer tortinha, ou ficar pequena, ou ficar deformada de alguma forma. Inclusive, esses carocinhos podem aparecer também, podem estar relacionados com a presença de ácaro. E às vezes você bate um defensivo ali, não está nem percebendo, o ácaro some e a vagem cresce normal, mas fica uma pontinha ou outra. O normal é isso. Então tem que manter o controle constante aí de praga e doença, o controle de ácaro e dos defensivos, somente nessa fase, quando você está com a intenção de ter as suas próprias sementes, para não ter problema aí com semente fraca, com vagem que não cresce direito. Pergunta número 16. Tem época do ano certa para polinizar? A época certa é a época que está com flor. Então, a rosa do deserto está com flor, aproveita para polinizar, porque se ela está florescendo, ela já está ali no momento ideal para você aproveitar isso. Lembrando daquela questão, né? Se a planta está forte, ela vai dar origem a boas vagens. Se ela está fraquinha, se ela está desnutrida, se está faltando luz ou água, a semente, a vagem também não vai ser lá grande coisa. A genética, é claro, também vai interferir. Eu aqui faço polinização o ano inteiro, inclusive agora nessa época tem dia que está fazendo aí 13 graus de madrugada, fazendo bastante frio, e mesmo assim eu estou polinizando, isso não me atrapalha. Se a planta não entrou em dormência, então isso não é um problema. Então, seguindo a mesma linha aí, tem uma hora boa do dia para polinizar, mais cedo, mais tarde? Quando não estiver fazendo sol, uma lua? Quando tá mais fresquinho é melhor, né? Porque com aquele sol no lombo ali, na nuca, é ruim, né? Incomoda. Mas olha só, eu já fiz polinização a qualquer hora do dia, de manhã cedinho, meio-dia, ali no sol rachando. Já fiz polinização meia-noite, 1h da madrugada, tava ali empolgado e não parei mais e anotei nas etiquetinhas os horários. O que acontece é que, para a gente ter uma certeza absoluta, tem que fazer um experimento, tem que fazer um teste estatístico, e aí precisa uma quantidade grande de repetição, um experimento controlado. E eu não consegui fazer essa análise tão aprofundada, tão detalhada, e nunca vi ninguém que tenha feito. A verdade é que a polinização ela funciona em qualquer horário, mas eu não consigo te falar aqui se existe um horário que é melhor, a não ser aquele horário que não está queimando a nuca aí. E esse aí vai ser o pior mesmo, mas o pior é para você que está aí mexendo com as plantas, qualquer horário pode ser feita essa polinização. Pergunta número 18. Quantas sementes dá uma vagem de rosa do deserto? Pode dar uma semente. E eu vou quebrar essa vagem se eu ficar balançando ela aqui. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá, eu já peguei. Entra naquela questão, né? A vagem e o par de vagem. A vagem é... Então, falando da vagem, uma lateral só dessa daqui. Eu já peguei uma lateral dessa que eu abri e tinha uma semente lá dentro. É claro que era uma vagem bem pequenininha, uma planta muito jovem, pequena. E a genética, claro, atrapalhou nesse caso, né? Tem planta que ela só vai servir para virar um cavalo mesmo, quando não tem uma flor incrível que ela serve de matriz para gemas. E nem toda planta vai dar semente boa, isso é bem claro. Então você pode encontrar desde uma semente até, num par de vagem, que eu já contei mais de 215, 217 sementes por aí. Então em uma lateral só você consegue ter mais de 100 sementes, 105, 110, são valores que eu já encontrei. Eu não duvido que pode ter alguém que consiga um número até maior do que esse que eu estou te falando aqui em uma única lateral. Então a variação é enorme. E quantas vagens pode ter numa mesma rosa do deserto? Quantas vagens, Rita? Essa pergunta é super complexa porque depende da força da energia que essa planta tem, do tamanho. Eu já tive plantas aqui com mais de 10 vagens simultâneas, uma planta maior no vaso de 5 litros
E plantas pequenas, num vaso como esse aqui, num P15, um vaso de um pouquinho mais de 1 litro, ela consegue aí 4 vagens, algumas conseguem 4 vagens tranquilo, e ao longo do ano você consegue muitas vagens numa planta só. Mas simultaneamente vai depender daquele detalhe, se as raízes estão fortes, se a planta está bem nutrida, aí ela consegue produzir muitas vagens mesmo, você consegue polinizar todas as flores que tiverem ali, é possível. Mas se a planta estiver fraca, ela vai sofrer, ela vai sentir, ela vai murchar. Pergunta número 20. Qual a maior vagem de rosa do deserto que você já viu? Inclusive a gente mediu, né? Acho que depois daquela que a gente mediu ainda veio uma outra ainda maior. Acabou não tirando foto, né? A primeira a gente tem foto em algum lugar. Mas era uma vagem que tinha, só uma lateral tinha mais de 1 palmo, tinha 24, 25 centímetros por aí. Ou seja, as duas juntas, 1 palmo tem 20, então era maior do que 1 palmo. O seu palmo. Meu palmo tem 21 centímetros mais ou menos. Então os dois juntos aqui daria 40, maior do que isso daqui, ou seja, dá praticamente 50 e poucos centímetros de vagem, o par de vagem, né? Uma coisa bem grande mesmo, com muita semente. Pergunta 21. Eu só tenho uma rosa do deserto, eu posso polinizar? Pode fazer o que você quiser, é você que decide o que vai fazer com a sua rosa do deserto. Mas a maior possibilidade é que não dê certo. Geralmente a autopolinização, quando você pega as flores da mesma planta e faz ali a polinização com ela mesma, raramente dá certo. E é por isso mesmo que se você tiver pelo menos 2 plantas é melhor. Mas você pode tentar. E se tentar e conseguir, é até uma informação super interessante, tá? Conta pra mim, coloca nos comentários se você já conseguiu aqui, porque eu sempre quero saber desses detalhes mais interessantes aqui. Porque a gente acaba não fazendo, né? Tem tanta opção. Eu já fiz, teve uma vez que eu selecionei assim 20 vasos, aí fiz umas 2 flores em cada uma, coloquei a etiqueta ali escrita autopolinização, no lugar a gente usa aqui o termo em inglês self, que fica menorzinho, e de 20 plantas, 20 flores, 2 flores por planta, 40 flores no total, não deu nenhuma vagem, para você ter uma noção de que quando a gente faz essa autopolinização, o resultado é bem ruim mesmo. É bem raro encontrar uma planta que consegue produzir semente dessa forma. E já vi até algumas pessoas me falando que a planta ela deu vagem, mas a semente lá dentro não estava viável, estava uma sementinha xoxa, parecendo só uma palha, então a planta gastou energia produzindo toda aquela vagem e lá do lado de dentro a semente não estava valendo nada. Ou seja, pode acontecer isso, não dá certo, forma a vagem, a semente não é boa, forma a semente boa e a taxa de germinação é ruim, então tudo isso tem que ser observado, não adianta só você colocar, conseguir uma vagem, eu quero saber se você conseguiu a vagem, se a semente é boa, se germinou e se não virou tudo um monte de planta albina, porque tem uma forma de polinizar aqui que acontece mistura de pólen, aumenta muito a porcentagem de mudinha albina, porque acaba entrando aí pólen da própria planta ali no meio e vira uma bagunça. Pergunta número 22. Muda de galho da semente? Dá sim. Normalmente, inclusive é super interessante para fazer uma coisa que a gente chama na agronomia, no melhoramento genético, de jardim clonal. Às vezes você quer ter sementes, muitas sementes de uma mesma planta, de uma mesma genética, ou porque você descobriu que a semente é muito grande, é muito boa, aquela planta é muito fértil, é fácil de polinizar, e aí você queria ter aí 50 plantas iguais. Aí o que a gente faz? Corta um monte de galho, enraiza tudo, e a gente monta isso que é chamado de jardim clonal, e é ótimo para essa finalidade. Dá semente igualzinho. Pergunta número 23. Quando a gente colhe a vagem, precisa passar cola aqui, não? Onde que fica? Na hora que quebra aqui, né? Eu não sei se vocês já colheram a vagem, você tem que dar uma quebradinha ali, ó. Dependendo da forma como você quebra, até escorre a seiva ali. E algumas pessoas ficam com receio, né? Toda vez que a gente faz poda, tem que passar alguma coisa ali para proteger. No caso da vagem, esse cabinho que forma ali, essa é uma hastezinha, uma haste floral. Teve a flor ali na ponta, formou a vagem, e essa hastezinha ela já é naturalmente programada aí pela natureza para secar rápido,
para estar mais protegido. Eu mesmo não passo nada, porque imagina aí, para coletar 50 vagens no dia, mais 50 vagens e ter que ficar cuidando de tudo. Então eu nunca coloquei nada para poder proteger e nunca tive nenhum problema. Então eu acredito que não é necessário. Não vai acontecer nada. Se você quiser passar para garantir, por via das dúvidas, pode passar. Você não perde nada com isso. Também não vai fazer muita diferença. Perde canela, perde dinheiro, perde uma gota de cola. Mas tá. Pergunta número 24. Toda rosa do deserto pode ser polinizada? Infelizmente, não. Quer dizer, você pode fazer, pode tentar, mas a experiência que a gente tem por aqui é que algumas plantas, por mais que a gente tente, ela não forma vagem. Eu já vi algumas pessoas falando que algumas plantas muito difíceis, de vez em quando alguém descobre uma planta que seja compatível, então pode ter essa questão de incompatibilidade também. Mas, por exemplo, eu tenho plantas que não têm pólen, eu tenho plantas que a estrutura feminina ali, ela está ausente, você rasga a flor e não tem a estrutura reprodutiva, aí não tem como polinizar. Então, existem algumas situações que algumas variedades, elas não vão realmente produzir sementes, não tem como polinizar. Pergunta número 25. Todas as sementes são iguais? Toda semente é igual? Bom, essa é uma pergunta para quem está iniciando, né? Ou está querendo comprar semente, tá aquela dúvida, né? O que vai chegar para a pessoa. Em geral, a semente parece um grãozinho de arroz e o tamanho também é parecido, mas você também vai encontrar tamanhos de sementes diferentes. Sementes aí de 0,4 milímetros, que são sementes muito 0,4 centímetros, 4 milímetros, elas são muito pequenas, mas elas também germinam, mas felizmente elas são mais raras. O normal é uma semente de 1 centímetro, mas também é possível sementes bem grandes, com 1,5 centímetro, quase 2 centímetros, umas mais gordinhas, outras mais magrinhas, semente de cor clara, semente de cor escura. Então tem vários detalhes que estão relacionados aí a semente, e elas estão também relacionadas às espécies e aos cruzamentos que dão origem. Tem vários tipos de sementes. Pergunta número 26. Quais são as melhores sementes? As melhores sementes? Então, eu vou considerar aqui, eu lembro dessa pergunta uma vez, ela até meio genérica, assim, as melhores sementes para germinar. É aquela semente que é nova, quanto mais novinha, melhor ela vai ser para germinar. Mas algumas sementes são mais difíceis. Por exemplo, os cruzamentos de ADN medusa, aquela rosa do deserto que tem a folhinha torta, por exemplo, elas são mais difíceis de germinar, até as mais novinhas. Então é um outro tipo de semente também, ela tem a casca mais durinha. A rosa do deserto tipo arábico tem sementes bem grandes, elas são ótimas para germinar. De uma forma geral, quando a gente considera todo tipo de semente, desse grupo que a gente consegue armazenar, as sementes que são maiores, elas duram um pouco mais tempo armazenadas do que as sementes pequenininhas. Então, essa é uma dúvida interessante, porque se você colheu aí sementes grandes, sementes pequenininhas, as pequenas você tem que colocar para germinar primeiro. Ela não vai aguentar tanto tempo assim armazenada. Então, tem vários detalhes aí, são sementes diferentes, e as que são melhores, tá? Se eu fosse definir aqui uma semente melhor para obeso, que é esse grupo aqui mais comum, sementes em torno de 1 centímetro, se elas tiverem 1,2, melhor ainda. Sementes bem gordinhas e sementes novas. Essas são as melhores aí para germinar rápido, com bom resultado. Pergunta 27. Minha vagem tem 3 ou mais pontas. É normal? É normal, não é comum. O comum é igual essa daqui mesmo, 2 laterais aqui, o parzinho. Mas é super interessante, né? Ver uma quantidade maior de semente aí para você. E também pode surgir aí esse conjuntinho de vagens, você poliniza uma flor, pode vir 4 vagens, podem vir 5, podem vir várias pontas ali, cada ponta relacionada ali um pedacinho do ovário que se desenvolveu formando a vagem. Pergunta 28. A coloração da vagem indica alguma coisa? Tem vagem verde, amarelada, roxa, vermelha? Indica alguma coisa essa coloração? Indica simplesmente que aquela planta ela produz mais ou menos pigmento. Por exemplo, as flores brancas, as plantas de flores brancas, tendem a produzir vagens com um verde mais clarinho, praticamente sem nenhuma pigmentação.
Enquanto as rosas ficam uma pigmentação igual essa aqui, meio colorida, meio verde. E tem até mesmo aquelas como a L14, algumas flores muito escuras, que a vagem também é super escura, super pigmentada, bem roxa também. Então essa cor da vagem está simplesmente indicando uma planta que já produz muito pigmento. Mas isso não vai interferir em muita coisa aí também não. Pergunta 29. Tem algum defensivo ou adubo que eu devo evitar jogar nas rosas do deserto que estão com vagens? Essa pergunta é complicada, viu? Porque eu já vi algumas pessoas perderem as sementes por conta disso. Pelo que eu me lembro aqui, o cobre que existe em alguns produtos químicos, que existe na calda bordaleza e em outras formulações de defensivos que são utilizados. Quando o cobre está um pouquinho alto, o cobre ele é um micronutriente. Ele é utilizado também para a planta ficar bem nutrida, mas ele também pode provocar intoxicação. E quando ali você está, por exemplo, preparando a calda bordaleza você mesmo, ou comprou um produto e aí você errou na dose, colocou mais, esses produtos à base de cobre eles podem levar a abortamento. A planta pode jogar a vagem fora. A vagem, se ela já estiver grande, ela pode abrir antes do tempo, aí você vai ver lá dentro sementes branquinhas, sementes mais xoxas, você perde aquela semente por conta do uso desse tipo de defensivo. Talvez outros defensivos, se você utilizar numa concentração muito alta, errando o que está ali na bula, podem provocar outros problemas também, mas eu não tenho como eu descobrir o que acontece com todos os produtos. Tem mais de 400 tipos de defensivo registrados no Brasil. E o que eu tenho certeza é o cobre que traz problema mesmo. Pergunta número 30. Minha vagem começou a crescer, mas secou e caiu. Por quê? Podem acontecer duas coisas. Quando a vagem está crescendo ali, ela fica pretinha e cai. Pode ser que a polinização não funcionou. Ela começou a desenvolver ali e a planta percebeu que estava gastando energia à toa. Ela pega e faz um aborto espontâneo ali. Ela joga a vagem fora. Mas também pode ser um ataque de fungo, pode ser alguma doença. Principalmente se você observa que tem folhas manchadas, que tem flor ali no meio ainda, e a flor também está ficando preta. Quando você tem esses indícios, é bem provável que seja um fungo que está atacando ali a sua vagem. E aí, nesse caso, é aquilo que eu falei lá no início do vídeo, a parte de defensivo vai ter que utilizar aí alguma forma de proteção. Beleza. Quase chegando no final aí? Agora é a 31. 31? Tá quase. Eu preciso sempre deixar, depois que eu colho as sementes, deixar a semente de molho para poder germinar? Olha só, colocar de molho ajuda bastante a semente a dar uma hidratada, mas se você acabou de colher a semente não precisa não. Você colocou ali no substrato, ela já vai nascer rapidinho. Quanto mais antiga, mais tempo de guardado, deixar de molho mais horas é melhor. Ajuda a semente a ficar mais hidratada e a germinar melhor. Ou seja, se for nova não precisa, se for mais velha vai ajudar bastante a qualidade da germinação. Quase no final. Pergunta 32. Como guardar as sementes depois de colher? Como eu já comentei, você vai ter que secar um pouquinho a semente. E você pode armazenar, tá? A melhor forma é num saquinho de papel. Geralmente, quando você recebe aí de alguma pessoa, eu também mando aí no saquinho de plástico, é para a semente estar mais protegida ao longo do trajeto, ao longo aí do envio. Mas para armazenar, ela precisa respirar, ela não pode guardar umidade. Se aquele saquinho ali transpirar ou tiver alguma umidade, elas vão mofar e você vai perder essas sementes. Então, um saquinho de pipoca, um saquinho de papel é a melhor opção para armazenar. Pode ser armazenado também, isso vai depender do tempo. Tá? Até 6 meses você pode armazenar a temperatura ambiente, desde que não seja um ambiente muito quente. Tá? Quanto mais quente for o ambiente, mais rápido você perde a viabilidade. Então essa medida de 6 meses é para uma temperatura média de 25 graus. E se você for guardar durante muito tempo, pode ser ali na parte de baixo da geladeira, ali onde guarda as verduras, também é possível guardar as sementes ali por um tempo maior. Legal você falando do saquinho Ziploc de plástico para ficar protegido. Aí aconteceu com um aluno nosso, né? A gente mandou a semente para ele por carta registrada. Tava chovendo na época, a carta ficou lá de molho dentro da caixinha de correio. Ele falou: nossa, vem muito bem embalada, que eu não perdi a semente, né?
Se tivesse um saquinho de papel, tinha molhado tudo, provavelmente ele tinha perdido. Acho que ele estava viajando, né? Ficou lá um tempo molhado. Bem lembrado mesmo. É para proteção mesmo. É por isso que a gente manda, quando as pessoas mandam um saquinho para proteção mesmo. Pergunta número 33. 33 é a última? Não, eu aumentei uma lá no começo. Isso aumentou uma. Agora são 34. Então tá bom. Qual a variação de preço das sementes? Variação de preço? Você vai encontrar preços mais diversos possíveis. O mais comum é semente de R$1 até R$5. Isso é mais fácil de achar no mercado. Mas você vai encontrar semente a R$15 uma unidade, uma semente. Tem semente de R$20 a unidade, que são sementes de cruzamentos muito mais raros mesmo, ou espécies mais raras, difíceis de conseguir a semente e às vezes até difícil de germinar também. Ou seja, tem sementes muito caras. E se você for comprar aí no atacado, fizer aí um acordo com o produtor, alguma coisa assim, talvez você consiga até mais barato, sementes a 60 centavos, 55. É possível você conseguir preços variados, dependendo do volume. Se eu for comprar aí 1.000 sementes uma vez, 2.000 sementes, é possível conseguir um preço bem melhor. Uma única vez eu vi uma pessoa oferecendo um pacote de 10.000 sementes, aí estava bem baratinho mesmo, mas nunca mais eu vi esse tipo de coisa acontecer. Pergunta número 34. É possível ter sementes? É possível garantir a cor da semente? Tipo assim, eu vou vender uma semente para a pessoa falar, essa semente aqui é de flor amarela. Vamos lá, para finalizar, última pergunta. A Cris até tinha colocado uma ali no meio. 34 perguntas respondidas aqui. E essa acho que é a mais terrível de todas. Porque tem muita gente falando bobagem na internet, gente que não sabe nada de genética, falando que é impossível. É só você ir no supermercado, você vai ver ali um monte de saquinho de semente. Você vai ver que tem... você consegue flores de cores diferentes naquele saquinho, você consegue alface roxa, alface verde. A gente consegue, através do melhoramento genético, definir linhagens, definir tipos, só que é um trabalho complexo esse, exigem algumas sequências, várias repetições de cruzamentos planejados para isso ser possível. A gente está fazendo algumas linhagens aqui no nosso cultivo, a gente até já consegue algumas sementes com coloração definida dentro de algumas linhagens, mas elas ainda são poucas. Acho que no Brasil não tem muita gente fazendo isso não. Alguns grandes produtores na Tailândia, em Taiwan, eles já oferecem, em um momento ou outro, algumas sementes de cruzamento selecionados, mas também são caras, é raro, ainda é difícil. Talvez por isso, né, porque são raros e porque é difícil de conseguir, as pessoas ficam achando que é impossível, além de ter um golpe famoso aí em que você vê ali uma matéria de que um anúncio de alguém que está oferecendo semente que vai dar origem a várias cores diferentes, ou uma flor incrível, e aí vem rosa, a pessoa fica decepcionada, vai na internet e fala mal, né, de quem vende semente por conta disso. Ou seja, falta de conhecimento traz esse tipo de problema para quem está realmente trabalhando sério ali, fazendo cruzamento selecionado. É possível conseguir sim, mas é difícil, é raro de encontrar na internet e elas vão ser mais caras mesmo. Tá bom? Então é sempre bom tomar cuidado na hora que você estiver comprando semente, ter certeza de quem você está comprando, conseguir aí de alguma forma conversar melhor ou confiar de alguma forma nessa pessoa por algum motivo, ou pela formação, ou pelo tipo de material que ela mostra para você, se ela está sempre disponível aí nas redes sociais, essa é uma das opções. Mas, entendeu? Aproveita, escreve aqui embaixo para mim se você entender essa parte da genética, se ela ainda é complicada para você. E será que a Cris inventou mais alguma pergunta aqui? Vai ter mais alguma aí pra gente? Não, vou só resumir. Então, é possível garantir a cor da semente, mas no Brasil não tem ninguém que não faz isso. Então, cuidado aí na hora de comprar, porque a hora a gente fala isso, agora vai aparecer uns 10 aí vendendo, enganando as pessoas. Então, hoje, no Brasil, eu não conheço ninguém que faz isso, que vai vender. Então, você pode confiar no quê? A pessoa identifica para você, ó, cruzei uma semente, uma planta de flor roxa com a planta de flor, a L14 com a Via Láctea. Aí, ok, ele está te falando o cruzamento. Então, assim, tem mais chance de sair uma flor escura, mas não vai sair tudo escuro. Perfeito, né? Inclusive, vocês já viram que ele já falou sobre isso aqui também. É mais fácil conseguir esse tipo de semente de cruzamento identificado.
É quando a pessoa te fala, ó, cruzei essa aqui com essa daqui, te mostra as plantas lá, que ela realmente tem as plantas para fazer esse cruzamento. E existem até algumas porcentagens conhecidas aí que as pessoas falam, mas como eu falei, vai um trabalho mais longo para conseguir dar a certeza da cor da flor que você vai receber plantando, germinando uma sementinha. E o legal é quando você for comprar sementes aí de um cruzamento específico, que nem eu dei um exemplo da L14 com a Via Láctea, compra uma quantidade de semente maior, que tem gente que vai lá e compra 1, 2 sementes. A chance de sair alguma coisa diferente ali é muito baixa. Porque, por exemplo, algumas têm 30%, 20% de chance de sair uma flor diferente. Aí você compra uma semente, a chance de sair alguma coisa é muito baixa. Então, compra uma quantidade maior, pelo menos umas 10, que aí talvez pode sair alguma coisa legal para você. Essa noção bem clara, a Cris apresentou também, que é uma probabilidade, não é sorte, tá? A gente confunde probabilidade com sorte. Se você comprar aí 100 sementes, tem a chance de que 30 delas, se você conseguir germinar 100 aí, 30 das mudinhas vão trazer para você aí flores dobradas, flores escuras, esse tipo de cruzamento que ela falou. E é possível, com o tempo, a gente definir exatamente o que vai acontecer com esses cruzamentos, mas aí a gente já tem que analisar a segregação genética, já é um outro passo um pouco mais avançado. Pode até entender como sorte, mas daria pra gente fazer para vocês os cálculos matemáticos e mostrar que se você comprar uma quantidade maior de semente, vai ter mais chance de sair uma flor diferente, né? Mas dá para entender como sorte. Então, se você comprar uma quantidade maior, é mais sorte de sair uma diferente. Não concordo, não, mas tá bom. Eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Ok, então finalizamos 34 perguntas. E até uma informação a mais no final, né? Mais detalhadinha essa questão, né? Porque é importante. Não é uma questão simples, não é uma questão para iniciante. É uma questão que grandes produtores conhecem, produtores de outras plantas, de outros tipos de cultivo têm isso muito claro, o quanto é importante a parte da genética. E a gente gosta de deixar isso mais claro mesmo. Beleza. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre vagem, semente, que você acha que a gente não respondeu nesse vídeo, deixa pra gente aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Será que ainda tem alguma dúvida? Depois disso tudo? Então ajuda a gente. Quem sabe daqui 6 meses a gente faz um vídeo de 50 respostas sobre vagens e sementes. Se por acaso alguma coisa não ficou clara para você, se você acha que ainda tem uma dúvida aí no seu cultivo aí sobre sementes que a gente não respondeu, coloca ela aqui embaixo, curte o vídeo, observa se você está inscrito, clicou no sininho para continuar acompanhando a gente e até o próximo vídeo.